perguntaram quanto que eu gastei para fazer essa câmera fria. Então eu vou fazer esse vídeo mais detalhado, mostrando para vocês quanto eu gastei em valores e quais serviços eu tive que contratar para que fosse feita essa câmera fria. Vou entrar dentro dela para conseguir mostrar para vocês com mais detalhes, para vocês conseguirem entender melhor. Vamos lá. Gente, tem empresa que você consegue contratar para fazer a montagem da câmera fria junto com as peças e todo o serviço de pedreiro e eletricista, e eles montam um combo só de valores. Essa empresa que eu contratei de refrigeração, eles não tinham esse serviço teria que ser feito à parte. Eles somente iriam me vender a estrutura da câmera fria, que são as peças, e o que inclui? As placas da câmera fria, parafuso, isopor, cola, os canos, o evaporador, o motor, a caixa de controle de temperatura e a porta. Essas foram as coisas que eu comprei dessa empresa de refrigeração. E aí, por essa estrutura e esses itens que eu mencionei, eu gastei 28 mil, tá? Só nessas peças. E aí, eu tive que contratar a parte, serviço de pedreiro e serviço de eletricista, tá? Pra quê? Quando a empresa vem para fazer a instalação da câmera fria, a montagem da estrutura dela, eles vão erguer ela, deixar ela fechada, fazer tudinho. Essa placa aqui, ela tá dessa cor, por quê? Porque ela foi a primeira em cima das outras, então ela pegou sol. Quando pega sol, ela tem um plástico, e esse plástico colou. E aí ele falou pra mim que demora um tempo pra sair esse plástico, mas depois que ele sair, ele vai ficar no mesmo tom dessas aqui, branquinha. E aí, eles montaram toda ela, e depois que eles montam ela, você tem que contratar o pedreiro para fazer o contrapiso, tá? E aí o pedreiro veio, fez o contrapiso, e nisso eu gastei mais ou menos R$500 com o pedreiro para ele fazer o contrapiso. Depois eu gastei mais 350 para ele quebrar aqui para fazer o portal para encaixar a porta. Por quê? Porque esse cômodo em que eu fiz a câmera fria, ele era um quarto. E essa parede desse quarto dava para conveniência. Então eu optei por fazer nesse quarto pelo espaço. Porque se eu fizesse dentro da conveniência, ia tomar muito espaço e eu não queria isso. E aí eu optei por fazer dentro desse cômodo. Então, de pedreiro, R$500 para fazer o contrapiso, 350 para quebrar o portal e rebocar e deixar certinho para eles só chegarem e encaixar a porta. Depois você tem que deixar esse contrapiso aqui secando por mais ou menos uns 3 dias, para ele ficar bem seco mesmo. Por quê? Porque vai muito peso. Então, é necessário que você dê esse intervalo aí de 3 dias até você começar a utilizar a câmera fria. Porque aí depois, a empresa de instalação, ela volta para verificar, para ver se tá tudo certo. Se encaixou todas as peças, tá tudo certo. E aí, eles fazem a instalação do evaporador. Eles colocam um evaporador e depois eles montam um motor, aí já coloca a caixa ali, e aí entra o serviço do eletricista. Por quê? Porque o eletricista que vai fazer toda a passagem de energia. Essa parede aqui tinha muita tomada, e como quebrou a parede para fazer a porta, eu tive que tirar muitas tomadas daqui e dividir. Então, ficou um pouco de tomada aqui, ficou um pouco de tomada desse lado. E tudo isso quem fez para mim foi o eletricista. E ele me cobrou R$450 para fazer toda a parte elétrica, tá? E a instalação da câmera, que eu falo que são a estrutura, a montagem das placas, para colocar o evaporador, para colocar o motor, foi R$3.500. Tudo isso são valores que eu paguei separado, tá? Não tá incluído no valor da câmera fria de 28 mil, tá? Esses serviços todos eu paguei separado. E aí tem o material, tá? Porque você tem que ter o cimento, você tem que comprar areia. E aí, de cimento, eu gastei mais ou menos R$100. Eu gastei R$100 de areia. E aí, eu tive que comprar coisas de última hora. Cano, cola, caneleta, cotovelo. Isso tudo deu mais ou menos uns R$60. Por quê? Quando eles finalizaram o serviço, ficou faltando essa parte aqui, porque a empresa que me vendeu as peças da câmera fria não mandou essas peças. E eles fazem muita instalação de câmera fria. E eles terminaram aqui a minha, e em seguida eles já iam viajar para fazer uma outra instalação. E eles não sabiam quando que ia voltar.
Tanto é que fiz o vídeo pra vocês, aqui não tava finalizado ainda, porque eu tive que esperar eles voltarem pra eles conseguir terminar. E aí, eu ficava cobrando o cara pra ele me mandar essas peças, tava faltando, o cara não mandava, e eu tive que correr numa loja de material de construção, comprar, e aí eles finalizaram. Então, assim, isso aqui foi um custo extra que eu não deveria ter tido, porque era pra estar incluído no valor das peças, no valor de 28 mil, tá? Então, somando esses valores aqui, dá 33.060 reais. Isso foi o que eu gastei pra fazer a minha câmera fria. Teve mais um custo também, que eu não somei ali, mas é o custo desses extratos aqui, tá? Eu optei por colocar o extrato de plástico, comprei até no Mercado Livre, e ele me custou 600 reais, tá? Então, teve mais esse custo adicional aí, que eu esqueci de marcar aqui. Então, gente, esse foi o valor total que eu gastei pra fazer minha câmera fria. Mas por que que você não fez uma usada? Eu pesquisei. Ou por que que você não colocou uma usada? Eu pesquisei muitas opções de câmera usada. E no final eu acabei optando por fazer um esforço a mais e colocar uma nova. Porque eu já usei muito equipamento usado e não sei, sei lá, se era azar ou o que que era. Mas eu sempre tive muito problema com equipamento usado. Então eu falei, vou fazer um pouquinho mais de esforço e vou colocar uma nova e consegui, graças a Deus. Então esse foi o vídeo, tá aí detalhado os valores e tudo mais. E é isso, gente. Tchau!